Nesse vídeo, nós vamos apresentar aí o conceito de diferenciais inexatos e vamos mostrar como que ele pode ser útil para diversas discussões no estudo da termodinâmica. Então, quer dizer, basicamente a gente nos últimos vídeos viu a importância de estudar processos termodinâmicos, né? Então, o que é um processo termodinâmico? Então, corresponde basicamente a você levar um sistema que está no estado de equilíbrio A para um outro estado de equilíbrio B. Então, os estados de equilíbrio termodinâmico são estados descritos por poucas variáveis, que são as variáveis termodinâmicas, como a gente viu em vídeos anteriores. Então, no caso de um fluido, pode ser, por exemplo, pressão, volume e a quantidade de fluido, né? E aí o processo termodinâmico você estabelecer, vou sair de um estado que é definido, caracterizado por um certo PA, VA, NA, e vou para um estado com uma outra pressão, volume e quantidade. E aí, quando você faz qualquer processo termodinâmico, e essa é a base da primeira lei da termodinâmica, a ideia é que a energia nesse processo sempre se conserva. E uma forma particularmente conveniente de escrever essa conservação de energia é justamente reconhecendo que o sistema que você está analisando ele pode ter a energia dele variada desde que ele troque energia com a vizinhança. E essa troca de energia, que é o que a gente discutiu em vídeos anteriores, ela pode se dar sob a forma de calor, né? Ou sob a forma de trabalho. A gente discutiu bastante aí a física envolvida nessa decomposição aí nos últimos vídeos. E a gente estudou um pouco como é que calcula o trabalho realizado aí numa expansão infinitesimal pelo gás a partir de uma configuração de equilíbrio. Então, originalmente o gás estava em equilíbrio a uma certa pressão P, e você varia o volume dele por um certo volume dV, então o trabalho infinitesimal é dado por essa expressão. A gente viu que se o processo não é infinitesimal, então você pega o pistão e expande aqui de uma maneira que, enfim, o volume varie de uma maneira global, que não seja só infinitésimo, em geral pode ser bem complicado você até mesmo definir aí o trabalho da força de pressão, porque termodinamicamente tem esse problema. Se você fizer uma coisa muito brusca, até mesmo a pressão deixa de estar definida. Mas se você fizer um processo lento, que é justamente o que a gente chama de quase estático no contexto da termodinâmica, aí você pode calcular o trabalho basicamente integrando o trabalho infinitesimal. Né? Então, isso que é aqui é o trabalho quase estático. Você integra aqui o volume entre quando o pistão estava na posição XA, por exemplo, até o pistão estar na posição XB. E, enfim, aqui é para o pistãozinho, mas dá para generalizar para qualquer contexto, né? Você integra entre o volume VA e o volume VB e tem que dizer como que você fez esse processo, ou seja, como que a pressão variou como função do volume. E isso, quer dizer, você pode representar justamente num diagrama PV, e essa definição que a gente deu, você vê que corresponde justamente à área aqui embaixo do gráfico. Então, a ideia de processo quase estático é poder garantir que em todos os instantes o seu sistema está em equilíbrio termodinâmico, de maneira que você possa definir a pressão para cada configuração de maneira bem definida. Né? E aí você pode dar essa definição equivalente de processo quase estático, que é justamente que, na verdade, toda a informação termodinâmica que você precisa não é exatamente como que variou a sua pressão no tempo. Você até pode fazer isso e precisa ser lento para o processo ser quase estático. Mas, na verdade, falar em tempo não ajuda nada, ou seja, o processo quase estático, você pode dizer que ele consiste em uma curva orientada de estados de equilíbrio. Então, é basicamente você dizer o seguinte, qual foi o P como função de V que foi descrito e em que sentido você andou, daí o orientado. Né? Então, tem várias sutilezas, a gente viu também fisicamente o que significa quase estático. Então, nesse exemplo do pistão, na verdade, a escala de velocidade relevante é a escala do som no gás ali que você está ocupando o pistão. Então você precisa que os movimentos ali do pistão sejam lentos comparado com a escala da velocidade do som. Mas tem várias sutilezas nessa discussão que a gente fez aí no vídeo passado, mas só para vocês terem aí uma escala. Né? E aí, quer dizer, uma coisa bem importante da primeira lei, que a gente discutiu bastante, que quando você expressa a conservação de energia dessa forma, que a gente viu que é bem conveniente, né? O que a gente está dizendo é o seguinte, a variação de energia interna do sistema, ela depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Então, se você faz um processo que liga ali o nosso gás, por exemplo, do ponto A para o B, a variação de energia interna vai ser calcular a energia interna no ponto B. O que significa isso? O ponto B é caracterizado pelo valor da pressão que ele tem naquele ponto, do volume, a quantidade de partículas que você vai ter, né? Então, para essas informações, você vai ter um valor da energia. Do ponto A, você tinha outro. A variação de energia interna vai depender só de onde você saiu para onde você chegou, não importa como você faz isso. Mas a física está muito em como você executa esse processo. Então, você sair de um gás aqui que tinha 1 atmosfera e 1 litro e leva ele para um gás que tem 2 atmosferas e 2 litros. Você vai fazer isso de que maneira? Ao longo de que curva?
E isso muda bastante a física do processo. Foi isso que a gente discutiu bastante nos últimos vídeos, né? Se você vai fazer um processo que tem bastante trabalho e pouco calor, ou vice-versa, isso vai mudando muito. E aí aqui isso se traduz também bem importante aqui na notação, né? A variação de energia interna a gente bota uma delta e a delta significa pra gente isso, ou seja, ela só importa do ponto inicial e final. A variação de energia interna é a diferença da energia no ponto B com a energia no ponto A. Mas o calor e o trabalho, não. O calor e o trabalho dependem de como você faz. Então, por exemplo, nessa situação, a gente aqui está considerando que o trabalho ele é devido a forças de pressão. A gente viu que não precisa ser isso, pode ser outro tipo de força, força elétrica, pode ser outras coisas. Mas nesse caso, que é o trabalho da força de pressão, a gente viu que para processos quase estáticos, o trabalho é a área do gráfico aqui embaixo. Então, quando eu faço assim, vai ter esse trabalho que eu achurei aqui. Mas eu posso levar de A para B fazendo esse processo aqui, por exemplo. E aí, se eu fizer ele quase estaticamente, o trabalho vai ser essa outra área bem maior aqui desse processo todo. E aí, se você fez agora fazendo muito mais trabalho, significa agora que vai mudar o calor que você trocou. Porque a primeira lei da termodinâmica está dizendo, do ponto de vista matemático, é justamente que quando você leva de A para B, dependendo do processo, dependendo de como fisicamente você faz esse processo, você vai ter uma decomposição aqui diferente em calor e trabalho, tá? E a gente discutiu bastante isso nos últimos vídeos do ponto de vista físico. Agora a gente vai querer ver as implicações matemáticas aí do fato do calor e do trabalho dependerem do caminho. E uma coisa bem importante é justamente que muitas vezes vai ser interessante a gente começar analisando processos infinitesimais. Que nem na verdade a gente fez. Para analisar o trabalho da força de pressão, a gente primeiro fez um processo infinitesimal, viu que era PDV, e aí depois a gente integrou. Em várias situações é bem mais simples você começar analisando um deslocamento infinitesimal a partir do equilíbrio. E aí, uma pergunta é como que a gente representa. Aqui no caso global, a nossa anotação tomou esse cuidado. Esse delta, ele representa justamente que a energia interna só depende do início e do fim. E o calor e o trabalho não dependem do delta. O ideal é a gente escolher, então, uma notação aqui que deixe claro também, mesmo no processo infinitesimal, que a variação de energia interna é uma coisa que não depende de como o processo é feito, mas que o lado direito depende. E é por isso que a gente deve, a todo custo, quando a gente faz a representação infinitesimal, a gente deve evitar usar uma notação como está aqui. Nada é proibido, a notação você escolhe. Mas essa notação aqui ela é muito perigosa. E é isso que a gente quer examinar agora em um pouquinho mais de detalhe no vídeo. E é por isso que até agora a gente veio sempre escrevendo do lado esquerdo aqui em palavras, quando o processo era infinitesimal. Eu escrevo trabalho infinitesimal feito pelo gás, que na verdade é feito aí pelas forças de pressão. Ele é dado por PDV. Como é que a gente pode usar aí e representar isso de maneira mais conveniente? E, de novo, nunca é só uma questão de notação, tem toda uma discussão profunda por trás, tá? Que a gente vai encaminhar nesse vídeo de hoje. Vamos começar a discussão pela energia interna. A energia interna é o que a gente chama de uma variável de estado, que a gente definiu no vídeo passado. Então, variável de estado significa o seguinte, ela está definida para cada estado de equilíbrio. Então, isso significa, se eu der um estado de equilíbrio, que para um fluido pode ser, por exemplo, da temperatura, volume e quantidade. O que a gente viu nos vídeos anteriores. Quer dizer, dado um sistema termodinâmico, a primeira coisa que você tem que perguntar é quais são as variáveis que caracterizam o equilíbrio dele, que definem o equilíbrio dele. Por caso do fluido, que a gente está estudando por enquanto, eu posso dar essas três variáveis, por exemplo. E aí, o fato da minha energia interna ser uma função de estado, uma variável de estado, ela quer dizer o seguinte, que eu posso escrever minha energia interna como uma função f, uma função das variáveis que definem o equilíbrio, por exemplo, T, V e N. E aí, pelo fato da minha energia interna ser uma função, eu posso definir o diferencial dessa função. E aí, seguindo lá como a gente faz em matemática, a gente chama esse diferencial de du. Então, o que é o diferencial de uma função que depende aí de várias variáveis? Se eu faço um pequeno deslocamento do equilíbrio, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha temperatura e eu estou levando ela para uma temperatura que varia infinitesimalmente da que eu tinha antes. Estou pegando meu volume também, estou levando para um V mais dV. E aí, quanto é que o U varia quando eu faço essa transformação? Aí é bem o que vocês veem lá nos cursos de cálculo. No fundo, eu vou ter que calcular o U de T mais dt, V mais dV. Eu vou aqui escrever só como se tivesse só duas. Depois você pode botar o N também. E subtrair do U calculado em T e V, né? Ficou meio ruim aqui. T e V. É isso que eu quero calcular. E lá no curso de cálculo, vocês veem que isso pode ser calculado em primeira ordem, né? Usando o conceito das derivadas parciais. Então, é basicamente uma expansão em Taylor aqui do que está nesse cara. E você vê que em primeira ordem, a variação da energia interna é basicamente o seguinte. É você ver a derivada parcial do U com relação a V
tratando a temperatura e a quantidade aí de mols que tem do seu sistema, considerar eles fixos. Então, para todos os efeitos, é como se aqui fosse uma função de uma variável só. Você mantém o t e o n fixo e faz a variação com relação a v. E aí, quando você tem isso aqui, é uma espécie então de delta U com relação a delta V, ou seja, o quanto que uma variação de volume gera de variação de energia. E multiplica pela variação de volume que você teve, que é esse dV. Isso aqui te dá a contribuição desse termo daqui, né, que tem o dV, para o quanto da energia interna que variou. E você vai somando e acrescentando os outros termos, tá? Então, isso daqui é o diferencial da função U. Esse tipo de manipulação matemática vai aparecer bastante no nosso curso de termodinâmica. Qualquer dúvida, por favor, levem para o nosso encontro que a gente discute aí em mais detalhe. E aqui deixa eu enfatizar umas coisas com relação à notação que vai acompanhar a gente o curso inteiro de termodinâmica, que são bem sutis. Eu lembro que, enfim, tem um vídeo que a gente já gravou lá no iniciozinho, na parte de introdução sobre notação, que eu discuti em bastante detalhe. Aqui eu só vou rever os pontos principais. Então, a primeira coisa é essa. A rigor, de uma maneira precisa matematicamente, quando a gente escreve a energia interna como uma função de TV e N, a função ideal é você usar uma letra diferente do que está do lado esquerdo. Do lado esquerdo é um número, não é uma função. Do lado esquerdo é a energia interna do gás. É 10 joules, 15 joules. É a imagem de uma função. Tá? Então, a rigor, formalmente falando, esse U que aparece deveria ser um dF/dV. E aí nem precisava dessa notação. Você pega livros de cálculo, em geral não tem essa notação com esses caras embaixo aqui escrito fixos. Por que a gente usa essa notação? Porque vai aparecer várias funções diferentes no nosso curso. Então, por exemplo, a entropia escrita como função de TV e N teria que ter uma outra letra para a função da entropia, potencial químico, um monte de coisa. Então, tipo assim, se você olha aqui um dF/dV, você teria que lembrar, F é a energia escrita como função do TV e N. Fica enrolado fazer assim. Então a gente costuma cometer esse abuso de linguagem, que a gente representa o F como sendo o próprio U. A gente escreve como se fosse um U é igual a U de T, V e N, tá? E aí quando a gente escreve assim, é importante a gente deixar explicitado aqui embaixo o que está sendo mantido fixo. Então esse du dv, quando você bota o T e N aqui embaixo, está falando o seguinte, fisicamente está falando o seguinte, estou fazendo um processo isotérmico, o θ fixo, com o número aqui de mols fixo, não estou perdendo gás nem ganhando gás. E num processo feito dessa forma, eu quero saber o seguinte, quando eu vario um pouco o volume ao que o fluido está ocupando, como que a energia do sistema varia? Aí você calcula este primeiro termo. O que matematicamente é fazer o quê? É pegar esta função, fingir que o t e o n são constantes e fazer uma derivada de cálculo 1. Deriva com relação a v. Mas fisicamente o que está acontecendo é essa outra coisa. E esse segundo termo? Mesma coisa, você faz um processo agora como se o gás estivesse aí num recipiente fixo, o volume não pode variar, também não perde nem ganha partícula, e vê como que a energia varia quando você varia um pouquinho a temperatura do sistema. E a mesma coisa aqui para o último termo, agora você mantém temperatura fixa e volume fixo e varia o N. Então tem uma física bem diferente como faz cada um desses processos. O que você está dizendo se você faz agora um processo geral que tudo varia, a variação du é dada por essa soma dessas três coisas. E aí nessa notação que a gente usa, como a gente acaba usando a mesma letra U para função e para, digamos, para variar e para energia, né, que é um número, é fundamental você explicitar direitinho o que está sendo mantido fixo em cada caso. E isso é particularmente fundamental porque, na verdade, nem sempre a gente vai escrever energia como função de TV e N. Para uma outra aplicação, pode ser conveniente escrever energia como função de TP e N. Para o matemático, tudo bem, porque ele vai dizer assim, é uma outra função, agora é uma função G. E aí, mas o que acontece? Quando que você vai, por exemplo, usar a função G ou a função F? Imagina que você tem um processo que você está controlando a pressão e o volume você não está controlando tão bem. Então é mais conveniente você expressar dessa forma. A gente vai ver que tem toda uma discussão profunda por trás de o que é conveniente ou não em cada caso. Mas o ponto é que, matematicamente, se você representa assim, o meu du ele tem uma outra expressão agora. Matematicamente, se você fosse preciso, não ia gerar confusão nenhuma, porque aqui as derivadas que aparecem são as derivadas do G. Aqui em cima eram as derivadas de uma outra função, que é a função f. Mas a prática da termodinâmica é a gente usar a mesma letra para todo mundo. Então a gente acaba botando U aqui e U em cima. E aí essa letra aqui embaixo ela me indica como que eu estou matematicamente expressando a minha função energia. Se eu estou expressando ela como função de TNV ou como função de PTN. Tá? Por que a gente faz esse abuso de linguagem, em vez de ficar carregando essa letra F, a letra G? A gente falou no slide anterior e está discutindo em bem mais detalhe lá no vídeo da anotação. É porque a gente tem muitos
e muitas possibilidades em termodinâmica. Então é impossível você gravar, você teria que ter um dicionário enorme que você fique vendo o que cada letra significa. Aí o mais prático para a gente é escrever dessa maneira daqui. Tá? E eu friso novamente, tem uma física muito profunda. Quando você calcula esse cara, você está calculando uma coisa muito específica fisicamente. Você está fazendo um processo que é um desvio infinitesimal do equilíbrio, em que você quer ver o seguinte: para um deslocamento infinitesimal de volume, uma variação dV, o quanto que a energia interna varia se eu tenho um processo que é isotérmico com quantidade fixa de matéria. Olha como isso daqui é diferente, por exemplo, se você calcula aqui a variação de energia com relação à temperatura, mantendo P e N fixo, né? Desculpa, aqui na verdade eu até fiz um paralelo ruim, né? Aqui o que eu estou comparando, desculpa, é o seguinte: como que a variação de energia interna varia com a temperatura quando eu mantenho um volume fixo? Isso fisicamente é totalmente distinto de você variar a energia interna, também com relação à temperatura, mas mantendo a pressão fixa. Você fazer um experimento em que a pressão esteja fixa o tempo todo é diferente de você manter um experimento que o volume esteja fixo o tempo todo. Para manter o volume fixo, você bota uma parede rígida. Para manter a pressão fixa, tem que ter justamente uma parede móvel para garantir que enquanto a temperatura varie, ele vai variar o volume, mas para manter a pressão dele constante o tempo todo. A física é inteiramente distinta. E isso é super importante aqui, então, manter a notação de uma maneira que fique bem claro o que está sendo feito, o que está sendo calculado. Tá? Isso vai ser importante o curso inteiro da gente. E justamente, eu já adianto aqui uma coisa que a gente não vai entrar nesse vídeo. Uma das questões centrais da termodinâmica é decidir qual é a representação mais conveniente. E depende um pouco do que você quer fazer, mas a gente vai ver que tem representações que são bem mais convenientes do que outras. Então, em vez de usar T, V e N como variáveis independentes, muitas vezes é conveniente, em vez da temperatura, botar a entropia. A gente vai ver isso. Então, é bem fundamental ir deixando claro, passo a passo, quais são as variáveis que você está tomando como independentes na sua representação do seu estado termodinâmico. Agora que a gente reviu o que a gente entende em cálculo pelo diferencial de uma função, que é isso que a gente denota por du, vamos agora analisar as grandezas que dependem do caminho. Para essas grandezas, não tem como fazer essa formulação diferencial como a gente fez agora, para a energia interna. Porque não existe função calor, não existe função trabalho. Esses símbolos para calor e para trabalho não fazem sentido nenhum. No lado direito aqui não tem como escrever. Porque nota que isso tudo vem de eu começar com uma função. Escrever energia interna como uma função de TV e N. E aí eu diferencio essa função interna. Essa função interna não, essa função F, né? Mas isso é possível porque a energia interna é uma variável de estado, né? Então ela está definida para cada TV e N. Então eu posso construir essa função aqui. Trabalho e calor só estão associados a processo. Não existe quando você está no estado de equilíbrio, não faz sentido falar em calor e trabalho. Faz sentido falar em calor e trabalho em um processo que liga um estado a outro estado termodinâmico. Então, não tem como a gente fazer nada análogo a isso. Tá? Como é que a gente pode proceder, então? A primeira coisa é a seguinte: é evitar, a todo custo, usar símbolos como dq e dw. Porque o d de u para a gente vai significar uma coisa muito precisa, é o diferencial da função u. Então, aqui a gente vai tomar esse cuidado de notação e a gente não vai representar o calor trocado num processo infinitesimal e o trabalho realizado em um processo infinitesimal, a gente não vai representar por dq e dw, justamente para não gerar essa confusão. Não é o diferencial de uma função. Uma das coisas importantes do ponto de vista físico da primeira lei da termodinâmica é a percepção de que calor não é uma substância que pode ser possuída por um corpo, ela é sempre uma energia em trânsito. Tá? Então a gente vai usar uma notação que capture, que encapsule essa propriedade física importante do conceito de calor e trabalho na termodinâmica. Agora, a gente tem várias possibilidades, tá? Não tem uma só, não. Eu vou mostrar 3 possibilidades para vocês. A primeira possibilidade é você evitar escrever qualquer símbolo para dw. Você fala assim: olha, eu vou expressar o trabalho infinitesimal já direto em termos das variáveis de estado, que no fundo é o que a gente veio fazendo ao longo dos últimos vídeos. Eu não me preocupo em ter uma notação para isso especificamente. Eu sempre escrevo que o trabalho infinitesimal é PDV. Então, por exemplo, se eu tenho um processo adiabático em que não tem troca de calor, eu vou escrever a minha primeira lei da termodinâmica na forma du igual a menos PDV. Aí não tem problema, dv é o quê? É diferencial da função volume. O volume é uma variável de estado, isso aqui está perfeitamente bem definido. E depois a gente vai aprender a escrever uma coisa análoga para o calor. Então você pode sempre expressar os seus processos de trabalho e calor, né? Quando o processo é infinitesimal, você sempre pode expressar em termos dessas coisas. Quando o processo não é infinitesimal, tem que tomar cuidado, aquela discussão que a gente fez antes. Se é quase estático, é só integrar isso. Se não é quase estático, a coisa aí, enfim, a gente depois vai discutir um pouquinho mais, mas em geral você não tem uma expressão fechada para calcular.
Tem uma segunda possibilidade que é bem comum aí, bem comum não, mas é comum, vários livros usam, que é falar em taxa. Então você fala o seguinte, a taxa temporal que a energia interna do sistema varia é a taxa, aqui, a taxa temporal aqui que o calor entra no sistema, menos a potência aí realizada pelo sistema é, nesse processo, né? E aí, então isso aqui às vezes é até conveniente, às vezes você tem uma máquina térmica lá que fornece lá uma potência de, sei lá, quantos watts, né? Então, no certo sentido, você já está falando uma coisa que é conveniente você escrever dessa maneira daqui. Então isso dribla um pouco o problema, né? E aqui as custas de entrar o tempo na termodinâmica, que a gente discutiu em alguns vídeos anteriores. Quer dizer, a gente não precisa de tempo na termodinâmica, né? Quer dizer, justamente parte da profundidade da gente expressar em termos diferenciais assim é que a gente está deixando claro qual é o mecanismo físico importante, que é como, na verdade, que a energia varia com o volume. Quando você faz lá aqueles processos, como a gente tinha posto antes, o P como função de V, você está vendo o P como é que ele varia como função de V. É essa informação que a termodinâmica de fato usa para prever as coisas, né? Mas nada impede que você parametrize a mudança do seu sistema com relação ao tempo. Que é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer, porque em outras teorias, na mecânica e várias outras, né, na verdade, a regra na física é que a melhor parametrização para os processos que a gente está acostumado é o tempo. A mecânica, as leis de Newton são maneiras de você prever como que a posição varia no tempo dos objetos. A gente está muito acostumado a falar formulações desse tipo. A gente fica confortável e, de fato, como eu disse, na mecânica é assim que a gente costuma fazer. A gente não fica falando diretamente em diferenciais muitas vezes eles aparecem, mas o mais comum é a gente já está falando em taxa temporal de variação. E aí, por exemplo, você quer falar na mecânica de uma partícula, né? Você quer falar no trabalho de uma força, você integra a potência no tempo. Isso aqui vai depender de como que esse processo é feito. Em geral, a gente, quando pode, e muitas vezes pode, você muda aqui a variável e escreve isso aqui como uma integral de linha, né? Porque o VDT, o DR, isso aqui fica uma integral de linha. E aí você vê lá, dependendo do caminho que você fizer, a força vai realizar um certo trabalho. Então a gente em mecânica fala que o trabalho depende do processo, porque justamente pela própria definição dele ele depende, mas a gente, em geral, lida com isso em termos dessas integrais aqui, né? A gente não fala diretamente num trabalho infinitesimal, a gente fala sempre na taxa temporal ou já direto na integral, né? Aqui, no caso da termodinâmica, se você tiver um processo quase estático, você vai poder escrever o trabalho como uma integral de variáveis termodinâmicas. Por exemplo da força de pressão, você vai botar aqui a pressão como função do tempo, fazer aqui multiplicar pelo dV/dt, né? Você integra isso no tempo para ter o trabalho total. Então aqui a gente está usando justamente isso. O trabalho num processo infinitesimal era PdV, da força de pressão. Aí agora divide por um tempo pequenininho, tá? E integra no tempo, se você quiser saber a potência. É isso que está feito aqui embaixo, né? E você pode, inclusive, mudar a variável, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque, no fundo, mudar a variável aqui é, por exemplo, quero escrever a variável de integração como V. Então, eu tenho que garantir que o P possa ser escrito como função de V. E às vezes não pode, né? Porque às vezes, para o mesmo volume, tem duas pressões. Mas aí você separa em dois trechos. Você faz primeiro esse trecho, aí calcula o trabalho com uma integral de PdV. Aí vai ser a área que está aqui embaixo, né? Pá. Aí depois, nesse outro trecho, você faz de novo, só que como está indo agora no outro sentido, vai ter outro sinal. É equivalente a calcular simplesmente, desde o início, né, só essa areazinha aqui no meio, sem botar esse pedaço aqui de baixo. Mas a rigor, formalmente falando, o que você está fazendo é uma mudança de variável em trechos, né? E aí você acaba escrevendo o trabalho dessa maneira, que é o que a gente veio fazendo antes, né? Então, você pode falar, no fundo, quando você usa essa formulação aqui, em nenhum momento você precisa realmente escrever o que é o trabalho no processo infinitesimal. Você está sempre falando ou de taxas ou da integral total dele, né? Então, alguns autores e alguns cientistas optam por muitas vezes formular dessa maneira trabalho em processos infinitesimais. Aí como é que fica a questão da energia interna? A energia interna também, você vai integrar aqui, enfim, du/dt no tempo, né? Só que aqui acontece uma coisa interessante, porque o du/dt, quando você integra no tempo, aqui entra o fato dele ser uma variável de estado. Você muda aqui a variável de integração para o u, e eu posso fazer isso porque o u é uma variável de estado, então existe uma função u, e a integral de du é delta u, né? Então é isso, ou seja, independe do caminho. Lá na mecânica também aparece, para certas forças, você vê que o trabalho independe do caminho, e aí você define uma energia potencial. Vai ser basicamente essa mesma matemática aqui que está lá, né?
O lance é que você também tem uma possibilidade 3, que é o que a gente vai usar. A gente vai usar nesse curso, sobretudo, a possibilidade 1 e a possibilidade 3, alternadamente, dependendo do caso. É, a possibilidade 2 a gente não vai usar muito, porque justamente, ela, no fundo, ela é conveniente para os nossos cérebros que estão treinados em mecânica. Mas é profundo você formular a termodinâmica toda e poder formular ela sem em nenhum momento falar em tempo. Isso chama atenção para um aspecto particular da termodinâmica que a gente discutiu aí nos primeiros vídeos mais da questão conceitual e até filosófica e da termodinâmica. A gente colocou um pouco essa discussão do tempo aí. A graça é essa, é uma teoria que a gente não precisa do tempo, então não vamos usar o tempo. Mas essa não é a única vantagem. É um conceito interessante da gente falar, essa terceira possibilidade que a gente vai começar a falar agora, que é introduzir o conceito de diferenciais inexatos. Então, quando a gente faz isso, a gente está dizendo o seguinte: lá o que em cálculo muitas vezes a gente chama só de diferencial de uma função, eu agora vou chamar de diferencial exato. E, em contrapartida, infinitésimos que não sejam diferenciais de função, eu vou chamar de diferencial inexato e eu vou denotar isso cortando o Dzinho aqui. Então, quando você vê um D cortado Q, isso daqui, do ponto de vista matemático, significa: olha, eu estou fazendo aqui uma grandeza que é infinitesimal, porém, que não é o diferencial de uma função. Ou seja, não existe uma função calor, não existe uma função trabalho. Mas eu posso fazer um processo infinitesimal. Essa minha energia interna, se é um processo infinitesimal, ela vai variar infinitesimalmente. E essa grandeza infinitesimal du, eu posso decompor em dois infinitésimos, em que cada infinitésimo sozinho não vem de nenhuma função. Então essa é a versão matemática de falar uma coisa bem física que a gente falou antes, que a forma como você troca energia interna, a forma como a energia interna do seu sistema varia, pode se dar por dois canais físicos bem diferentes, trocando calor ou realizando trabalho. Tá? Então vamos começar a explorar essa notação e vendo consequências matemáticas que o conceito de diferencial inexato traz para a gente. A ideia de diferencial inexato vai guiar a gente ao longo do curso por coisas fascinantes, inclusive para ser uma pista para a gente construir o conceito de entropia, que é uma das coisas que vai ser mais importante para a termodinâmica. Então, estar familiarizado com esse conceito dá uma intuição matemática que te permite ver física bonita e nova também. Isso a gente vai argumentar em outros vídeos. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, quais são assim, os teoremas básicos de cálculo aí para esse diferencial exato e inexato? Para um diferencial exato qualquer, por exemplo, a integral em du, se eu integro num caminho C, qualquer caminho que leve o A para B, o estado A para o estado B, isso daqui vai ser uma função só de A e de B. E essa função é o quê? A energia interna no ponto B menos a energia interna no ponto A. Se você tem um diferencial inexato, você integrou dw, você já sabe que vai ser uma coisa que não é só a função do ponto de chegada e de saída, mas também depende do caminho, da forma como você fez isso. Tá? Então você vai precisar especificar o caminho para poder calcular quem é o trabalho. E a mesma coisa para calor e a mesma coisa para qualquer outro diferencial inexato. Então, de novo, a física aqui, quando a gente escreve a primeira termodinâmica da maneira como a gente vem escrevendo, é a seguinte: é que você pode levar do mesmo estado inicial para o mesmo estado final por caminhos fisicamente bem distintos. Então, você pode aquecer um copo d'água que estava a 10 graus, a 1 atmosfera, então que está um estado de equilíbrio inicial, para um copo que vai estar aqui, sei lá, a 50 graus. Você pode fazer isso botando no micro-ondas ou, por exemplo, girando uma pazinha. E aí, o que vai mudar nesses casos é como que você está dividindo aí em calor e trabalho os processos, várias sutilezas físicas que a gente comentou já em vídeos anteriores, mas o que a matemática está dizendo é o seguinte: é que a soma de dois diferenciais inexatos, como é o caso do calor e do trabalho, pode dar um diferencial exato. Então vamos começar aqui com alguns exemplos matemáticos simples, para ir se familiarizando com o conceito de diferenciais aí, exatos e inexatos. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um diferencial inexato, df1, que seja y dx. Então, primeira coisa, quando eu olho uma coisa assim, como é que eu sei que y dx é um diferencial inexato? Notando que a integral dele depende do caminho. Como é que é a integral? Se eu defino que o meu df1 é y dx, quem é y dx? A integral dele vai ser a área embaixo do gráfico, aqui em yx, vai ser essa areazinha aqui. E aí você vê que se você for de A para B pelo caminho azul, dá um valor. Se você for de A para B por outro caminho, dá outro valor. Então você fala, se a integral depende do caminho, logo, necessariamente, y dx é um diferencial inexato. Tá bom? Então df1 é um diferencial inexato. df2, como está definido aqui também. Se eu defino ele como x dy, ele também é um diferencial inexato. Porque se eu integro df2, o que é a integral df2? Ele também vai ser uma área, só que agora é uma área em que a base aqui do retângulo está em y e a altura é o x.
Então, é essa areazinha aqui, né? Se a gente... Ou você desenha botando y no eixo horizontal, que aí fica uma representação igual que a gente tinha antes, mas se você mantém a representação que a gente tinha, e você, claro, pode manter, é só notar que essa integral é a área projetando aqui na ordenada, né? Tá? E aí você vê também, se você for de A para B por um outro caminho, por exemplo, assim, agora a área muda, porque agora vai ser todo esse pedaço aqui, né? Então, o df1 é um diferencial inexato, o df2 é um diferencial inexato, mas a soma df1 mais df2 é um diferencial exato. E essa soma é o quê? Ela é basicamente, você vê o seguinte, vai de A para B pelo caminho azul. Quanto é que é a integral de df1? A gente viu que era essa área daqui. Qual é agora a integral em df2? A gente viu que era essa área aqui. Ó, se você mudar a curva azul, você muda o quanto que ficou na integral da df1, quanto ficou na integral da df2. Mas a soma dos dois é basicamente a área dessa figura aqui, né? Tá certo? Você pode calcular aqui como a soma da área desse retângulo aqui, né? Por exemplo, com a área desse retângulo aqui. Então você vê que essa integral df1 mais df2, ela independe do caminho. Então a soma do diferencial inexato df1 e do diferencial inexato df2 dá um diferencial exato, tá? Então, a gente tem aqui justamente uma outra forma de ver isso, que é, em vez de pensar geometricamente, você pensar em termos de cálculo mesmo. Quem é y dx mais x dy? Ora, y dx mais x dy é o d de xy. Então, eu chamo isso aqui de uma função, sei lá, f, por exemplo. Então, você vê que isso aqui é o diferencial de uma função. Porque y dx é y vezes o diferencial do x. X dy é x vezes o diferencial do y. Quando eu somo, eu boto isso aqui como diferencial de alguma coisa. Então, sempre que você consegue botar esse diferencial de alguma coisa, é porque você tem um diferencial exato. Então, aqui, justamente, você integrar esse cara, vai ser como? Vai ser você calcular o xy no ponto B e subtrair o xy no ponto A. Tá? Então, é basicamente esse mecanismo. Mas quando a gente está fazendo aqui a termodinâmica, o du é igual a dq menos dw, em geral, a matemática não vai ser assim tão direta. O dw não vai ser um y dx e o dq vai ser um x dy. Em geral, é mais complicado do que isso. A gente vai ver. A gente já viu que o dw para forças de pressão é PDV. Tá? Seria tranquilo se esse dq fosse um VDP, por exemplo, que você podia tentar juntar, mas não é, nunca é, na verdade. A gente vai ver que esse dq, posso até adiantar aqui, ele vai ser um TdS, onde vai ser entropia. Mas não se preocupe com isso agora, a gente vai fazer tudo isso depois. Tá? Mas, então a matemática em geral é mais sofisticada. Mas a brincadeira é essa. O que a primeira lei da termodinâmica está dizendo do ponto de vista matemático, que a composição aqui, né, de dois diferenciais inexatos dá um diferencial exato. E a física é essa que a gente vem discutindo aí bastante nos últimos vídeos. Então, quer dizer, agora um problema matemático bem importante. Imagina que eu dou para você um infinitésimo, por exemplo, esse aqui. Então, isso aqui é uma função qualquer de xy, que eu vou chamar de fx, é a notação, nomenclatura que eu usei, vezes dx, somado com fy, xy, dy. Olhando só para isso, como é que eu sei se esse cara é um diferencial exato ou inexato? Então, quer dizer, nos últimos exemplos, a gente integrou e viu se dependia do caminho. Bom, é isso, mas quando você tem que, naquele exemplo que a gente tinha, que era um y dx, foi mais ou menos rápido ver que dependia do caminho. Mas se em vez de y dx, eu pusei aqui, sei lá, uma coisa super enrolada, sei lá, e elevado a y, e aí tem um x, uma complicação danada. E somar com outra função louca vezes dy. Você vai fazer realmente a integral por caminhos diferentes para ver se deu igual ou não? Não é muito prático, né? Às vezes você sabe se a coisa é diferencial exata ou inexata por argumentos físicos, que foi no fundo o que a gente veio fazendo, né? A gente sabe que trabalho depende do caminho, né? A gente sabe que o calor depende do processo. Então, beleza, mas matematicamente, se eu te dou uma coisa assim, como é que você sabe se a coisa é diferencial exata ou inexata? E isso vai ter implicações físicas também, porque trabalho e calor eu sei, mas e outras coisas que eu não sei, né? Vai aparecer no curso, vai aparecer uma coisa bem importante para a gente termodinâmica. Se eu te dou um troço desse, como é que você sabe se esse cara é o D de alguém, sei lá, de um Fzão maiúsculo, ou se não existe Fzão maiúsculo, então que ele seja D desse Fzão maiúsculo? Tem algum jeito esperto de saber? No fundo tem, e vocês já usaram isso em cursos de cálculo 3 e tal. Às vezes por uma linguagem um pouquinho diferente, mecânica aparece também. Então vamos discutir isso agora. Começa então da seguinte maneira. Supõe que seja o diferencial de um f. Se há um diferencial de um f, ele vai necessariamente poder ser escrito assim, porque o diferencial de qualquer função isso vale, né? Então, para um ser um diferencial exato, eu preciso de um f que satisfaça o que está aqui em cima.
Compara o que está na equação 1 com o que está aqui embaixo. Você vê que a condição é que eu preciso ter um fzão tal que quando eu derivo ele com relação a x, mantendo o y constante, ele dá exatamente esse fzinho de x que apareceu aqui. E se eu derivar ele com relação a y, mantendo o x constante, vai dar exatamente o fy lá de cima. Então eu quero saber se existe um f que tem essa propriedade. Aí você pode falar, pô, como é que eu vou saber? Pode ser qualquer f. Mas tem um teste importante que você pode fazer aqui, que é o seguinte. Imagina que exista, de fato, um cara que tem essas propriedades daqui. Tem várias maneiras de abordar esse problema e o que vai ser mais conveniente pode depender do caso. Em termodinâmica, um teste que é muito, muito rápido de fazer e muito importante e prático. Você faz o seguinte, imagina que exista, então, esse cara. Chega aqui e deriva com relação a y dos dois lados dessa equação. Aí você vai chegar no que tem aqui. Então, derivar o fx com relação a y vai ser a mesma coisa que derivar o f duas vezes, né? Ele já estava derivado com relação a x, e aí depois você deriva ele com relação a y. Agora, o lance todo é que para funções bem comportadas, que a gente vai estar supondo aqui no curso, né? Depois quem quiser em aula a gente pode discutir melhor do ponto de vista do cálculo, para tornar isso mais rigoroso, mas a gente vai estar sempre supondo funções que você pode inverter a ordem de derivada, que dá no mesmo, né? E assim, se a função for diferenciável, contínua, tudo isso vai poder, e para o que a gente vai ver aqui no curso é suficiente isso. Então, você pode trocar a ordem de integração, de derivação. Primeiro deriva o f com relação a y, depois com x. Mas quando você deriva o f com relação a y, o f com relação a y tem que ser o fzinho y. Então você conclui o seguinte, que essa derivada segunda do f, quando você deriva primeiro y e depois x, é a mesma coisa que derivar o fy com relação a x. Então, para existir um f que satisfaça essas duas condições, eu preciso que a derivada do fx com relação a y seja a derivada do fy com relação a x. Olha que profundo. Esse teste é muito rápido, ele é muito prático. Eu preciso que isso aqui seja satisfeito. Tá? Essa é uma primeira condição que tem que ser satisfeita. Se essa condição não for satisfeita, então isso daqui necessariamente é o diferencial exato. Você pode dar um nome para ele e já cortar o desenho. Chama isso aqui de um desenho f, do que você quiser. Você já sabe que é um diferencial inexato. E você já sabe quando você integrar vai depender do caminho. Para que ele tenha alguma chance de ser um diferencial exato, é necessário que isso seja verdade. E dá para demonstrar que isso também é uma condição suficiente. Se isso aqui for verdade, então necessariamente você consegue encontrar algum f que satisfaça essas condições aqui. E você pode, um jeito de construir é direto mesmo, né? Você tem o fx, primeiro integra ele em x. Tá? Aí vai sobrar, quando você integra em cálculo 1, sobra uma constante de integração. Aqui vai sobrar qualquer função de y, né? Porque o y, para essa operação, ele está sendo tratado como constante. Aí depois deriva com relação a y que você obteve. E aí você descobre qual é a condição que essa função que tinha sobrado de y tem que satisfazer para essa equação ser verdade. E aí você vai poder resolver. Depois a gente vai fazer isso em listas e tal, para treinar. E vai aparecer em outros vídeos também. Mas já para dar o caminho aí para vocês das pedras. Tá? Mas por hora aqui nesse vídeo a gente está querendo saber só se existe, tá? esse fzão, para eu quero saber o seguinte, eu quero olhar para um cara desse e saber se ele é um diferencial exato ou não. E a condição é basicamente essa. Então, para a gente aqui no curso de termodinâmica, quem vai ser xy? Vai ser pressão, temperatura, isso aqui vai ser um dp, aí aqui pressão, temperatura, dt, e aí a gente vai, enfim, as variáveis para a gente vão ser variáveis termodinâmicas, mas o procedimento é esse. E tem uma maneira muito elegante e muito prática também, de você abordar esse problema, que é o mais comum em cursos de cálculo, que é basicamente o seguinte, eu quero saber se esse cara é um diferencial exato ou inexato. Então, a ideia é a seguinte, eu vou integrar esse cara, né? Eu vou integrar esse fx dx mais fy dy, e eu quero saber se essa integral depende do caminho. Qual é um jeito para saber se depende ou não do caminho? Aí você fala, pô, eu quero integrar entre um ponto A e um ponto B. Eu posso ir por cima ou ir por baixo. Eu quero mostrar que para quaisquer duas curvas que eu escolher, C1 e C2, dá no mesmo. Aí o caminho que você vai fazer é o seguinte, em vez de integrar de A para B pelo C1 e depois de A para B pelo C2 e comparar, vai de A para B por C1 e volta de B para A por C2. Aqui você está fazendo o processo simplesmente invertendo. O que era o seu dx agora vai ser o seu menos dx, o que era o seu dy vai ser o seu menos dy. Então vai trocar o sinal. Se era igual indo por C1 e por C2, quando você vai por C1 e volta por C2, tem que dar zero. Então a condição para esse cara, para essa integral independente do caminho, é que a integral em qualquer curva fechada seja zero. Mas quando você escreve assim, é bem conveniente, porque isso daqui, basicamente, é a integral de linha
do f numa curva fechada, que pelo teorema de Stokes vai ser a integral do rotacional de f naquela área, né? Compreendida entre as curvas. Então aqui, quer dizer, você está fazendo ali, tem aqui o yx. Se você faz agora, sai de um ponto A por uma curva fechada, volta para ele, então em vez de integrar em linha na curva fechada, você pode integrar nessa área o rotacional. O lance é que isso daqui tem que ser verdade para qualquer processo fechado, de modo que a única forma de ser verdade é o rotacional do f ser zero. Então você vê que a condição para a integral de linha independer do caminho é que o rotacional dessa função seja zero, que é justamente o caminho que a gente costuma seguir aí, muitas vezes em curso de cálculo, em curso de mecânica, né? E em duas dimensões, o rotacional ser zero é basicamente a condição que a gente já tinha obtido. Então olha como as coisas chegam no mesmo lugar como tinham que chegar. Só que o interessante é que esse argumento que a gente usou, na verdade, eu não preciso estar em 3 dimensões para usar nem em 2. Eu posso estar em qualquer número de dimensões, em 10 dimensões, como eu quiser. Aí tudo que você vai ter que saber é como que fica o rotacional da função f num espaço de 10 dimensões. Uma coisa que a gente não costuma estudar muito, né? E aí, enfim, fica um troço mais complicado. Mas a rigor, tudo isso que a gente fez aqui vale. A condição para você ter que uma função de 10 variáveis é um diferencial exato, então aqui teria um f de x1, x2, até x10, dx1, dx2, até dx10. A condição é, o rotacional em 10 dimensões tem que ser zero para cada ponto. Só que aí, justamente, é uma coisa que a gente pensa muito quando tem muitas dimensões. Quando a gente está em mecânica, a gente só está interessado no caso que tem 3 dimensões. Mas lembrem que, para a gente aqui no nosso curso, o x e y, na verdade, são variáveis termodinâmicas. Isso aqui pode ser pressão e temperatura, enfim, por exemplo, né? Em outro problema pode precisar de pressão, temperatura e número de mols. Outro pode precisar de pressão, temperatura, número de mols, magnetização. E aí, vai ficando com espaço de dimensão grande, né? E é isso aqui que é importante de enfatizar justamente, né? Quando você demonstra lá em cálculo, teorema de Stokes e tal, em geral você está precisando de x e y como componentes cartesianos do espaço, que são coordenadas espaciais, ambas, enfim, com a mesma dimensão física e tal. Mas, para o teorema de Stokes, isso não é necessário, na verdade, né? Então a coisa é bem mais geral. No nosso caso aqui, para o curso termodinâmico, vão ser as variáveis termodinâmicas que vão interessar. E claro que vai acontecer o seguinte, esse rotacional, como a gente define, lá no cálculo 3, ele se comporta como um vetor frente à rotação. Aqui não tem nada que seja análogo a isso, né? Porque essas minhas variáveis P e T, já não, para começar, elas não são componentes de nenhum vetor. Então, tem que tomar cuidado quando você vai estendendo essa analogia. Mas para esse teorema do cálculo, para a questão de se é diferencial exato ou não, que é no fundo que a gente está precisando aqui para termodinâmica, enfim, onde tinha x e y, você escreve variáveis termodinâmicas. E quando a gente vai representando esses processos aqui em diagramas termodinâmicos como função de PV e tal, você está calculando a área como você calcula lá, do mesmo jeito como você calcula como se isso aqui fosse xy, né? Então, isso é uma coisa bem abstrata, bem bonita da termodinâmica. Mas em geral, então, quando você tem, ainda mais quando você tem várias variáveis, em geral você não fica calculando o rotacional em espaços abstratos. Você vai fazendo derivadas parciais e vendo se elas são iguais ou não. Quando tem mais duas variáveis, tem algumas sutilezas, tá? Que a gente aqui não vai abordar. Depois, quem quiser, a gente discute em aula, tá? Quando a gente for precisando no curso, o que a gente precisar, a gente vai introduzindo. Os conceitos são importantes, estão claros aqui. Então, aqui você vê, aqui isso é uma coisa que a gente vai fazer bastante no curso de termodinâmica, é comparar essas derivadas parciais, em vez de ficar explicitamente calculando rotacionais e tal, que é uma coisa que a gente faz mais em cursos de mecânica e cursos de cálculo. Isso aqui, para os nossos propósitos, vai ser mais prático, tá bom? Só para fechar aqui rapidinho, vamos voltar no nosso exemplo. Então, pega lá o df1, nessa linguagem nossa. É como se o f1x é o y e não tem f1y, não tem ninguém aqui em dy, né? Olha como esse cara não satisfaz a condição ali, de fato não é um diferencial, ele não é um diferencial exato, né? Se você deriva o f1x com relação a y, dá 1. Mas se você deriva o f1y com relação a qualquer coisa, dá 0, porque ele é 0. Então isso aqui é 0. E 1 é diferente de 0, logo esse cara é um diferencial inexato. De fato, a gente já tinha visto isso, nesse caso dá para ver geometricamente mais rápido, né? Quando dá para ver geometricamente, melhor. Você já viu que a integral de y dx vai ser a área embaixo do gráfico, se você faz desenhos diferentes, tem áreas diferentes. Então, y dx é um diferencial inexato, mas agora a gente está verificando isso por essa coisa que a gente demonstrou aqui. Por outro lado, se você faz y dx mais x dy, olha que legal, aí você deriva o fx com relação a y, dá a mesma coisa, que é o 1, do que se você derivar o fy com relação a x. Então, beleza, esse cara daqui é um diferencial exato, né? E aí que é justamente argumentar que essa área daqui independe de como você faça o caminho, né? Tá? Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial
E a gente depois vai aplicando bastante esses conceitos, tem discussões bem bonitas que seguem aí dessa formulação, tá? Obrigado aí.